Bom, então na aula de hoje a gente vai falar um pouco de aplicações do que a gente viu na última aula, né? Na última aula a gente estudou sobre a caracterização do que são bósons e do que são férmions, e a gente viu, né, que a simetria dos férmions ela assume um caráter antissimétrico quanto à troca, né? Quanto à troca da posição dos férmions. E isso faz com que surja, né, o princípio da exclusão de Pauli, né? Porque os férmions eles não gostam de ficar no mesmo estado, né? A gente falou na aula passada, né? Que os férmions, a probabilidade de se encontrar dois férmions no mesmo estado é igual a zero. Isso faz com que surjam, então, as propriedades, né, dos átomos, quanto à distribuição eletrônica dos átomos, né? Como os elétrons são férmions, eles não ficam os dois no mesmo estado, cada átomo vai ter uma certa distribuição de energia, nos seus níveis de energia pelos elétrons que compõem o átomo. E aí eu discuti alguns casos da tabela periódica com vocês. Então, isso tudo tem algumas consequências, né? Uma delas é o surgimento, né, de materiais que são, né, primeiro, né, o surgimento de materiais sólidos, né, de você poder ter átomos compondo moléculas, e essas moléculas compondo sólidos, e também existem propriedades sobre esses sólidos, né? Eles podem ser isolantes ou condutores. E entre isolantes e condutores existem os semicondutores que que podem se comportar tanto quanto isolantes como quanto condutores, dependendo de algumas propriedades. A gente vai discutir isso um pouco na aula de hoje para poder estudar então quem são os semicondutores na próxima aula. Então, o tema da aula de hoje, né, o conteúdo da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre sólidos, né, sobre quem são esses sólidos. A gente vai focar aqui nossa aula exclusivamente em sólidos que assumem estrutura cristalina, porque aí eles possuem simetria o suficiente de forma que a gente consiga estudar estruturas de bandas, definir quem são os condutores e falar sobre os elétrons numa rede periódica, por causa de cristais. E são os casos que são interessantes, né? Os semicondutores, eles possuem essa estrutura, né? O grafite, o diamante, o sal, eles possuem essas propriedades cristalinas, né? E então a gente vai focar um pouco na aula de hoje nessas estruturas. Sobre os sólidos, então, para a gente começar, né? Então a gente vai se restringir a sólidos, não vai discutir gases, não vai discutir líquidos. Mas os gases, qual é uma das principais diferenças, né, entre os sólidos e os gases? É que no estado gasoso, a distância média entre as moléculas que compõem esse gás, ela é muito grande, né, comparado com o tamanho dos átomos. Então, quando eu falo grande, eu estou comparando com o tamanho de cada átomo individualmente. Então, eu tenho lá um gás formado por várias moléculas, né, e aí essas moléculas vão formar o gás. Ou átomos, né, tanto átomos quanto moléculas. E eles estão muito distantes uns dos outros. Isso faz com que a força de interação entre os átomos e entre as moléculas que compõem o gás sejam muito pequenas. A força seja muito pequena entre as moléculas e entre os átomos. E isso, então, faz com que a forma como nós abordamos o gás seja análogo à forma como nós abordamos as moléculas individualmente. Então, abordar um gás é análogo a você abordar várias moléculas com seu comportamento individual, porque a força de interação entre elas vai ser entre essas moléculas que compõem o gás, vai ser muito pequena. Né? Quando eu falo pequeno, eu falo grande, eu estou comparando com a força vai ser pequena comparando com a força de ligação que compõe a molécula, né? Ou que compõe o átomo. Então, para compor uma molécula, os átomos vão estar muito juntos, né? E aí eles vão ter uma força de interação grande. Então, quando eu tenho um gás composto por várias moléculas,
Eu estou falando da força de interação entre moléculas. Essa sim é uma força de intensidade pequena, né? O que é importante a gente falar é que sobre certos parâmetros de temperatura e de pressão, né, a gente pode ter certas substâncias podem se comportar como sólidos, assumir estados sólidos. Ou seja, as partículas são colocadas tão próximas uma das outras, né? Se você baixar muito a temperatura, você vai fazer com que num determinado volume, né? Você baixa muito a temperatura, você faz com que a energia cinética média dessas moléculas diminua. Então isso vai diminuir o movimento dessas moléculas nesse volume. Isso vai fazer com que elas ocupem um espaço menor, se condensando num espaço restrito. Estando num espaço restrito, a força de interação entre elas vai ser maior, porque elas vão estar muito mais próximas uma das outras, né? A gente viu que já discutiu que a interação, né, é feita por força elétrica, né? E a força elétrica, como vocês viram no curso de Física 3, ele é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais próximo essas moléculas estão, maior vai ser a força entre elas. E aí o caso de pressão também, né? Se você pôr muita pressão, você restringe também o volume em que elas se encontram. Então, quando você tem materiais ou substâncias assumindo esse estado sólido, as moléculas não podem mais ser consideradas isoladas. Você não pode mais fazer uma descrição dessa substância como se as moléculas ou os átomos estivessem isoladas ou fossem independentes uma das outras, porque agora você tem uma energia de ligação grande o suficiente para criar então um material. Então, como eu falei, né, agora a distância entre as moléculas e a força de interação entre as moléculas vai ser da mesma ordem de grandeza que a molecular. Então você vai ter várias moléculas, cada molécula vai interagir com a molécula vizinha, vai ter uma força e vai ter uma distância entre elas, e essa força, essa distância é da mesma ordem de grandeza que os átomos que compõem a molécula, tá? Compõem cada molécula. Isso então vai dar origem para um novo material. A gente fala que esse material vai ser um material sólido. Eu não preciso, né, entrar em detalhes sobre o que é um sólido, né? Vocês já viram nos cursos de vocês ao longo da vida, né? As fases da água, por exemplo, né, os estados da água, e a gente sabe, né, por exemplo, que a madeira, né, a pedra são estados sólidos, né, e estruturas cristalinas também, né. O sólido, então, como você tem a interação entre as moléculas com a mesma magnitude, né, ou da mesma ordem de magnitude que a interação dos átomos que compõem a molécula, o sólido ele pode ser considerado como uma grande molécula. Então, isso aqui é um jeito menos acadêmico de falar. Então, a gente pode falar, né, de certa forma, que um material sólido ele é como se fosse uma molécula grande. É composto por várias moléculas, por vários átomos. E eles vão possuir formas, esses átomos, essas moléculas vão possuir formas de se ligarem, né? E, claro, né, como já disse, as forças entre os átomos derivam das interações eletrônicas. Então, vem da troca de elétrons, né, da interação entre as cargas positivas e as cargas negativas nos átomos. Agora, a estrutura de cada sólido, né, então cada sólido é diferente, né, a madeira é diferente da pedra, né, a areia é diferente da terra. Então, você tem a estrutura de cada sólido vai ter uma estrutura, e essa estrutura derivam das interações eletrônicas, né? Derivam da forma como os átomos se arranjam para formar esse material. Então você tem as propriedades, né, geométricas, você tem a geometria, você tem a composição química, a composição molecular para você formar cada um dos materiais sólidos. E aí a forma como eles se arranjam, né, como que eles se compõem e interagem para formar esse sólido, vai produzir um sistema então, que é quanticamente estável. O que eu quero dizer com quanticamente estável
é que esse sistema ele é estável a nível de mecânica quântica, né? Então ele não vai estar perdendo partes ou decaindo ou interagindo com outros sistemas, né, a nível quântico. E na nossa aula, né, e ao longo do nosso curso agora, a gente vai considerar o caso em que os átomos e as moléculas possuem uma estrutura, né, atômica e molecular para formar esse sólido de forma que a configuração seja regular, no sentido de simetria. Então, eles vão se compor de forma simétrica. Vai ter lá cada átomo com uma certa distância entre si, ou cada molécula com uma certa distância entre si. E aí a variação dessa distância vai ir da variação da molécula que compõe o sólido, e a distância entre si vai falar sobre que tipo de sólido nós temos. Quando a gente tem essa configuração regular, a gente fala que nós temos uma rede cristalina. Então esse é o tipo de sistema físico que a gente vai estudar. Sobre os sólidos, então, nós temos 4 tipos de sólidos. Vou falar então um pouco sobre cada um deles. Primeiro, são os sólidos ditos sólidos moleculares. Aqui está o título deles, aqui em cima. Tá? Sólidos moleculares. Eles são compostos por moléculas muito estáveis, até demais, em que todos os elétrons que compõem essas moléculas, eles têm uma energia de ligação muito forte. A energia de ligação, então, é a interação do elétron com o núcleo do átomo. Então, uma força de ligação muito forte quer dizer que tem uma força de atração muito forte entre os elétrons com o núcleo. Então, elas são moléculas estáveis e os elétrons têm uma força de ligação tão forte que eles mantêm o individualismo delas quando estão próximos. Tá? Então, os elétrons estão tão ligados dentro da molécula, tão presos a cada uma das moléculas, quando você compõe várias moléculas, eles não formam ligações covalentes. Ou seja, os elétrons eles não trocam de um átomo para o outro em diferentes moléculas. Né? Então, a gente pode falar de covalente quando você tem 2 átomos, os elétrons da última camada, né, energia ou da camada de valência, eles trocam de átomo com o outro. Então você tem uma probabilidade de você encontrar um elétron ou mais de um elétron do átomo 1 no átomo 2 e vice-versa. Então esses sólidos moleculares eles são compostos por moléculas que a energia de ligação dos elétrons é tão forte que eles não fazem essa troca. Eles não trocam esses elétrons. Então se eles não trocam, eles têm que interagir de outro jeito, né? E a interação ocorre entre dipolos elétricos dos átomos. Então, basicamente, são compostos por moléculas polares, né? E aí os dipolos de cada átomo se interagem entre si, por meio de interação elétrica, da força elétrica. Então, em vez de ser os elétrons interagindo, cada átomo vai formar um dipolo, né? Vai ter um campo elétrico dentro dele. Esse campo elétrico vai afetar o alinhamento do átomo vizinho, e aí eles vão trocar essa interação entre os dois, certo? Entre os dois dipolos. Então o campo de cada dipolo forma um alinhamento no dipolo da molécula vizinha. Essa é a interação entre eles interagem entre os dipolos. Só que a energia de ligação, né, resultante, a energia dessa interação entre os dipolos ela é muito fraca, né? Ainda mais se você tiver temperatura diferente de 0. Então, por exemplo, né, vocês viram lá no curso de Física 3 de vocês, provavelmente vocês viram, quando falaram de dipolos, uma expansão em multipolos. Então, vocês viram lá a expansão em multipolos, e aí você tinha, né, ordem de variação da ordem de 1 sobre R na 3 para a interação de um campo com o dipolo, né? Agora, nesse caso aqui, quando eu tenho vários dipolinhos, a interação é da ordem de 1 sobre R na 7. Ou seja, isso aqui ele vai para zero muito rápido com o crescimento de R. Então as moléculas elas só interagem se elas estiverem realmente muito próximas entre si, porque a força de ligação entre elas é muito pequena.
Ela é muito pequena quando é da ordem de 1 sobre R elevado na sétima, né? Então a energia de ligação é muito baixa. Quando você tem temperatura, isso piora, né? Porque aí os dipolos, eles vão sofrer efeito térmico, eles vão ficar oscilando, né? Oscilando entre determinadas posições, e essa oscilação pode criar colisões entre eles, fazendo com que a molécula fique, com que o material fique mais instável, né? É possível, então, você fazer com que gases formem sólidos moleculares quando a temperatura for muito baixa. Então, para temperaturas altas, né, esses sólidos moleculares eles tendem, então, a se comportar como gases, né? Por exemplo, o gás de hidrogênio, né, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio e a temperatura ambiente se comporta como um gás. Para você conseguir fazer com que ele se comporte como um sólido, nesse caso um sólido molecular, você precisa de uma temperatura da ordem de 14 Kelvin, né? Então, 14 Kelvin é uma temperatura extremamente baixa se você comparar com a temperatura de 0 graus Celsius, né? Que é a temperatura de fusão da água. A temperatura de fusão da água ela é da ordem de 273 Kelvin. Bom, então os sólidos moleculares são sólidos que têm uma energia de ligação muito baixa por causa da forma de ligação entre eles. Outro tipo de sólidos são os sólidos iônicos. Eles são sólidos regulares, normalmente tridimensionais, e os íons deles, né? Então os íons são os átomos com carga, né? Então um átomo com uma carga positiva ou uma carga negativa vai formar um íon. E aí esses sólidos eles vão trocando, né? Um positivo com um negativo e vão se arranjando dessa forma. Vai ter lá então um átomo com ionizado positivo, do lado um átomo ionizado negativo, e assim sucessivamente. Como um está ionizado positivo e outro ionizado negativo, eles vão sofrer força de atração, né? Força elétrica de atração. Um átomo ionizado negativo ele tem mais carga negativa do que positiva. Um átomo ionizado positivo ele tem mais carga positiva do que negativa, né? E ele possui então uma energia de ligação, né, mais baixa do que os íons separados. Então ele tem uma energia de ligação menor do que a energia de ligação que compõe cada um desses íons. Tá? Então ele ainda tem uma energia de ligação baixa. A estrutura, essa palavra esquisita aqui, ó, não sei o que aconteceu não, mas era para ser a palavra estável. Olha que legal como é que a gente faz as coisas acontecer. Estável. A estrutura é estável, porque a energia de ligação, devido à atração eletrostática, resultante é superior à energia gasta para transferir os elétrons, que criam os íons isolados dos átomos. Então ele vai ser estável, porque você tem vários átomos, né? Para você ter um átomo ionizado, positivo, você tem que tirar um elétron dele, né? Então você tira um elétron desse átomo para ficar positivo e adiciona esse elétron num outro átomo que também tá estável, né? Neutro. E aí esse outro átomo vai ficar com energia de ligação, vai ficar ionizado com carga negativa. Então você tira um elétron de um que está neutro, coloca no outro. Assim você vai ter um ionizado negativo e um positivo. Então o que esse segundo item está falando é que a energia de ligação que vai prender um átomo no outro é maior do que a energia que você precisa para tirar um elétron de um átomo e colocar no outro. Isso vai fazer então com que crie uma certa estabilidade entre eles, né? Essa força de ligação vai ser grande. Como não existem elétrons livres, né? Todos os elétrons então eles estão presos nessa trama de criar cargas positivas e cargas negativas. Esses sólidos eles não são bons transportadores de energia ou de carga, tá? Então eles não são muito bons em transportar, né? Ou seja, eles são bons isolantes térmicos ou isolantes de corrente, né? Porque você não consegue transportar energia nem carga dentro desse sólido, né? Quer dizer, você pode fazer isso, só que a energia que você precisa é muito alta.
Então, eles são condutores pobres de calor e de eletricidade. Quando eu falo pobre, eu estou comparando com bons condutores, né? Por exemplo, a prata ou o alumínio. A absorção óptica devido à estação eletrônica exige, então, energias da ordem do ultravioleta. Isso faz com que os cristais iônicos eles sejam transparentes na faixa da luz visível. Tá? Então, a absorção óptica é devido a... Para você, uma onda eletromagnética ser absorvida por esses cristais iônicos, você precisa, para uma onda eletromagnética ser absorvida por os sólidos iônicos, você precisa enviar uma onda eletromagnética com a frequência dentro do ultravioleta. Então, tudo que for dentro da faixa da luz visível não vai interagir com os elétrons que compõem esse material. Ok? Próximo, então, são os sólidos covalentes. Sólidos covalentes, então, eles são átomos ligados por elétrons de valência compartilhada. Então, eles possuem ligação, os elétrons que compõem as moléculas, para formar o sólido, eles realizam, então, ligações covalentes, ou seja, cada molécula troca elétrons uma com a outra, né? Da mesma forma, então, que é usado para compor as moléculas, né? Então, as moléculas são compostas por átomos, os átomos realizam ligações covalentes, os átomos trocam elétrons um com o outro e formam a molécula. Para você formar esses sólidos covalentes, os elétrons que compõem as moléculas agora vão trocar elétrons. Tá? E isso vai criar, então, uma estrutura que possui uma energia de ligação considerável, né? Então, eles vão ter uma rigidez na estrutura eletrônica. Então, os sólidos covalentes eles são materiais duros e difíceis de você deformar, porque a força de ação entre as moléculas é muito grande. Tá? E eles têm um ponto de fusão também bastante alto. Tá? É difícil de você transformar esse sólido num líquido, é difícil você tirar essa aproximação das moléculas uma das outras. Usualmente, né, esses sólidos covalentes, eles têm os átomos ou as moléculas que compõem o sólido, eles possuem poucos, a gente chama de buracos, né? Então, o elétron ele vai estar no último nível, vai ter alguns elétrons no último nível de energia, na camada de valência, né? Vamos supor, você tem um elétron no nível 3s. O nível 3s cabem 2 elétrons, né? 3s2. Nível 3s cabem 2 elétrons, se você tiver um elétron lá, vai estar faltando um elétron para completar esse nível. Certo? Então aqui vamos dizer assim, você tem o nível 3s e você tem um elétronzinho nesse nível, e aí você tem um buraco, que é onde cabe mais um elétron. Se você aproximar isso de um outro átomo com essa mesma estrutura, o que vai acontecer é que esse elétron do segundo átomo pode ocupar esse buraco e o elétron do átomo anterior pode ocupar o outro buraco. Então você vai ter uma probabilidade de você ter os elétrons superpostos ocupando o buraco que está faltando, né, que está sobrando de um átomo com o outro. Então tem uma probabilidade de você estar compondo, né, de você compor esses e completar esses últimos níveis de energia. Então, nesse caso, você não tem elétrons livres, né, circulando entre o cristal, porque cada elétron vai estar ocupado, né, demais, sendo sobreposto entre estar no seu átomo e no átomo vizinho. Então, eles também não são muito bons condutores de calor e de eletricidade. Só que, diferentemente dos sólidos iônicos, eles, sob certas condições e temperatura,
condição de temperatura e pressão, esses sólidos covalentes, eles podem conduzir eletricidade, conduzir calor, formando o que a gente chama de semicondutores, tá? Como no caso do silício e do germânio. Então, o silício e o germânio, eles, compostos sólidos de silício, são sólidos covalentes. Eles não são bons condutores, mas sob certas condições eles podem conduzir. Tá? Sobre a temperatura ambiente, né, alguns sólidos covalentes são transparentes, porque a energia necessária para você criar uma excitação eletrônica, você tirar um elétron de um nível de energia e colocar ele em outro nível de energia, é superior à luz visível. Ou seja, eles também podem ser a energia para você tirar um elétron de um nível de energia e colocar esse elétron em outro nível de energia. Essa energia, como a gente já viu no nosso curso, E igual a H vezes a frequência da onda, né? Eu vou usar H cortado, vezes ômega. A frequência da onda que faz esse trabalho de tirar o elétron daqui e levar para o nível de cima. Então, excitações elétricas só acontecem se essa frequência estiver na faixa também do ultravioleta. Então, eles também são transparentes à temperatura ambiente. Por exemplo, o diamante. Né? O diamante é um tipo de sólido covalente. Outro tipo de sólido, então, o quarto e último que a gente vai discutir na aula, são os sólidos metálicos. Eles têm uma energia de ligação que podem ser vista como um caso limite da ligação covalente, onde os elétrons eles participam de todos os íons do cristal. Ou seja, você vai ter uma estrutura, né? Você vai ter uma estrutura lá composta por vários átomos, vamos dizer que tem átomos em cadeia aqui. E os elétrons que compõem, vamos dizer assim, o último nível de energia de cada átomo, eles podem andar e se mover de um átomo para o outro. Então eles vão ocupando, cada elétron vai ocupando os níveis de energia que estão sobrando nos outros átomos. Então você tem uma superposição dele poder estar compondo todos os outros níveis. Tá? Isso faz com que, de certa forma, esses elétrons estejam em movimento, sejam livres dentro dessa rede, podendo andar livremente nessa rede. Porque a energia de ligação dos átomos é muito forte, né? A energia de ligação dos átomos aqui vai ser muito forte, e a energia de ligação do elétron com o átomo, nesse último nível de energia, vai ser muito baixa. Então vai fazer com que ele possa sair compondo como se essa cadeia composta por vários átomos se comporte como se fosse uma molécula-zona gigante. Tá? Quando o sólido é formado, então, para os átomos contendo elétrons em níveis de energia com baixa energia de ligação, então isso quer dizer que esses caras aqui têm uma energia de ligação no átomo baixa, eles podem ficar andando, né, dentro da rede. E eles movem, então, nesse potencial combinado de todos os íons. Então, é como se eles estivessem presos nesse potencial combinado. Existem, então, modelos em que você trata o movimento desses elétrons como partículas livres, mas a gente vai tratar esse movimento, então, como sendo sólidos periódicos, ou seja, você tem certos poços de potencial em cada um dos átomos e os elétrons vão andando dentro desses poços. Então ele vai ser, eles andam no potencial combinado de todos os íons positivos. Íons positivos, então, são os buraquinhos onde está faltando elétrons. E eles são compartilhados por todos os átomos. Então, um elétron que compõe um certo átomo vai ser compartilhado com todos os outros. E eles estão livres para se movimentar no cristal, de átomo em átomo, havendo muitos estados eletrônicos ocupados. Por exemplo, o alumínio. Vou pegar o alumínio. O alumínio, o último nível de energia do alumínio, ele vai ser, então, vai ser o 1s
o 2S, o 2P, o 3S e o 3P. Isso aqui é para o alumínio. Então o alumínio ele vai compor 2 elétrons no nível 1S, 2 elétrons no 2S, 6 elétrons no 2P, mais 2 elétrons no 3S. Então aqui deu um total de 12. O alumínio ele está na posição 13 da tabela periódica. Então ele tem 13 elétrons. Então aqui ele completou todos os níveis até o 3S com os 12 que tinha. O último nível, então ele vai ter um elétron só. Ele tem um elétron no 3P. Só que o 3P cabe 6, né? O nível P cabe em 6 elétrons. Então aqui a gente pode falar que tem 5 buraquinhos livres. Então cabe mais 5 elétrons no último nível do alumínio. Então se eu criar uma rede cristalina com alumínio, os elétrons que compõem os outros alumínios, eles vão tender a ocupar esses buraquinhos que estão faltando. Então é muito fácil, né, que está faltando elétron. Então é muito fácil para esse elétron sair desse alumínio e andar dentro da rede, tá? Porque a energia de ligação dele é muito baixa, ele não tem outros elétrons compondo essa energia de ligação. Isso faz com que os sólidos metálicos sejam excelentes condutores de eletricidade e de calor, porque os elétrons eles podem ser absorvidos facilmente, né? Dado que você então interage, né, qualquer perturbação que você der nessa rede, seja térmica ou elétrica, vai fazer com que o elétron se mova dentro dela. Eles absorvem radiação dentro da faixa da luz visível. Certo? Então lá de novo, né, você tem aqui os níveis de energia, você manda uma ondinha de luz e tira um elétron do nível de energia para o outro. Como a energia é igual a H cortado ômega, para você conseguir romper essa energia daqui para cá, essa diferença de energia, né, de um nível para o outro, isso vai depender da frequência da luz. A frequência da luz, nesse caso, é da luz visível. Então, os sólidos metálicos, usualmente, eles são opacos, porque eles absorvem a luz. Eles absorvem a luz e essa luz faz com que os elétrons, então, se movimentem dentro da rede, que é o que a gente conhece como efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é o que deu o prêmio Nobel para o Einstein. Ok, sólidos metálicos. Vou falar um pouco, então, sobre, agora, teoria de bandas. Para a gente entender um pouco melhor como é essa composição dos elétrons. Veja então que a aula de hoje é super importante você ter assistido a aula passada, tá? A aula passada e as 2 últimas aulas são importantes para você conseguir entender a aula de hoje. Então, se você ficar um pouco perdido na aula de hoje, vai lá e assiste a aula passada de novo, depois volta e assiste essa aula. Bom, vamos considerar então inicialmente que eu tenho 2 átomos. Eu vou representar nessa forma os átomos, isso aqui a gente chama de representação de potencial e massa. Isso quer dizer o quê? Eu represento o meu átomo como se ele fosse um poço de potencial. Eu represento ele como sendo um poço e eu represento os níveis de energia desse átomo. Onde cada nível de energia aqui, então, vai ser composto por os elétrons. Então, eu tenho elétrons em cada um desses níveis de energia, por exemplo. Tá? Quanto mais no fundo do poço os elétrons tiverem, né, ou tiver esse nível de energia, maior é a energia de ligação. Ou seja, mais energia ele precisa para sair do fundo do poço e chegar no início do poço ou em qualquer outro nível mais acima. Quando ele consegue sair de dentro do poço, então ele vai chegar no que a gente chama de bando de condução, podendo então conduzir corrente elétrica, por exemplo. Então vamos considerar que eu tenho 2 átomos. Esse átomo aqui e esse outro átomozinho aqui, e eles são idênticos, tá? São 2 átomos iguais. E eles estão afastados, então eu tenho uma distância aqui muito grande entre eles. Se eu considero sistemas afastados, eu tenho que considerar cada átomo individualmente. Se eu for fazer uma descrição, então, desse sistema físico, eu vou fazer uma descrição de um sistema composto por esse átomo aqui e esse outro átomo aqui. Então, eu vou abordar eles individualmente, vou resolver lá
a equação de Schrödinger e encontrar a função de onda para eles individualmente. E eles possuem níveis de energias iguais, né? São os átomos iguais, eles têm nível de energia igual. Agora, na medida que eu for aproximando os dois, eu vou trazendo um mais perto do outro, os elétrons, então, que estão nos níveis de energia mais externos, eles estão mais longe do núcleo. Eles vão interagir com os elétrons ou com os buracos aonde está faltando elétron nos níveis de energia do outro átomo. Então eles começam a interagir entre si. Um átomo começa a perceber a presença ou a existência do outro, porque eles vão trocar a interação eletromagnética. Isso vai fazer, então, com que eu possa compor os dois átomos para formar uma molécula, né? Então, na medida que os átomos são aproximados, o princípio da exclusão de Pauli começa a aparecer. Agora, se eles começam a interagir entre si, eu não posso mais ter níveis de energia igual, porque o princípio da exclusão de Pauli me proíbe que eu tenha elétrons no mesmo nível de energia. Então, isso vai fazer com que, quando eles estão muito próximos, né, existe uma superposição. Eu coloquei aqui só essa superposiçãozinha aqui para dizer que eu compus os dois como sendo um só. Os níveis de energia anterior da formação desse átomo, eles começam a se afastar um do outro. Então agora aqui eu vou ter uma diferença de energia entre os níveis de energia anterior, vou chamar isso aqui de 1 e de 2, por exemplo. Os níveis de energia anterior e os níveis de energia agora da molécula composta. Por quê? Porque o princípio da exclusão de Pauli vai me proibir que eu tenha elétrons no mesmo nível de energia. Então vai fazer com que eu comece a separar esses níveis de energia. Quando eu tenho níveis de energia iguais, a gente chama isso de degenerescência. Quando existe um processo físico para afastar os níveis, para que você não tenha degenerescência, a gente chama isso de quebra de degenerescência. Tá? Então aqui existe uma tendência de que os átomos quebrem essa degenerescência. Aqui então é um exemplozinho, um gráficozinho de um exemplo da relação entre energia e distância. Então aqui é a energia, aqui é a distância entre os átomos de uma molécula composta por 6 átomos, por exemplo. Então aqui são os possíveis níveis de energia dela. Então aqui são os possíveis valores de energia. Quando as duas estão muito longe, os átomos estão muito longe entre si, eles possuem os mesmos valores de energia. À medida que eles vão sendo aproximados, né, os átomos são aproximados um do outro, vamos considerar que aqui está o zero, né, a distância é zero, esses níveis começam a se dividir. E eles vão se dividindo. Quanto mais próximo eu coloco os átomos entre si, maior vai ser a divisão entre os níveis de energia desses átomos. Isso é extremamente importante para o surgimento dessa estrutura de bandas, tá? Que é o que causa, então, o surgimento a possibilidade de existência de materiais semicondutores e materiais condutores. Né? Então, quando eu crio um material composto por várias moléculas, vai haver essa separação entre os níveis de energia dessas moléculas para compor esse material. Tá? E aí surge, então, o que a gente chama nessa estrutura de bandas. Então, os níveis de energia, eles tendem, em vez de o nível de energia ser representado por um risquinho, né, com uma possível energia quantizada, lá muito específica, ele vai se abrir em outras possibilidades de energia. Tá? Pode ser até um contínuo de energia. Vamos discutir um pouco o sistema de bandas. Aqui eu estou considerando um átomo que tem 3 níveis. Então eu tenho aqui um átomozinho com 3 níveis. Pode ser aqui um nível, segundo nível, terceiro nível. Aqui o outro átomozinho, lá uma certa distância, né? Estão muito distantes entre si. Um nível, segundo nível, terceiro nível, tá? Aí eu aproximo eles. Quando eu aproximar eles, as bandas de energia não vão mais ser as mesmas. Tá? Vai acontecer, então, essa quebra de degenerescência. Então, agora aqui eu tenho
Em vez de eu ter um risco, eu tenho certos possíveis valores entre os dois. E o mesmo acontece para os níveis mais elevados. Aqui existe, então, aqui, ó, uma possibilidade dele, do nível de energia de baixo e desse nível de energia de cima. Antes eu tinha só uma linha. Então eu posso ter elétrons dentro dessa possibilidade aqui. O nível de energia do mais baixo, ou seja, as bandas mais internas, eles praticamente não sofrem alteração, né? Porque a energia de ligação deles é tão grande que ele não sofre interação ou ele não percebe a existência da molécula. Vai aparecer então uma quebrazinha bem minuciosa entre eles, né? Mas quem vai realizar a composição da molécula, né, vão ser os elétrons que ficam nos níveis de energia mais altos, tá? Que tem uma energia de ligação menor. Os elétrons com energia de ligação muito grande são os que estão aqui no fundo desse pocinho aqui, e eles praticamente nem sentem a presença dos outros átomos, tá? Porque a força de ligação com o núcleo é muito maior do que a interação com a molécula vizinha, com o átomo vizinho. Quando eu tiver, então, mais átomos, eu vou agora criar uma rede. Então, em vez de eu colocar 2 átomos, eu vou colocar, por exemplo, aqui é 4, tá? Não 6. 4 átomos. Começa a construir, então, agora uma rede, né? Eu vou colocar um átomo na posição 1, vou colocar um outro átomo na posição 2, um outro átomo na posição 3, na posição 4, etc., considerando que tem uma distância entre eles, que eu vou chamar de A, e esse A é a mesma distância para cada um deles. Então assim eu vou criar uma espécie de rede, né? Aí, os níveis de energia agora vão se quebrar em 4. Cada nível de energia vai se quebrar em 4, certo? Aqui, em vez de ter um nível, vai ter 4. Percebam que esse nível de energia de cima ele vai ser tão grande, né? Vai ter uma energia tão alta, que vai ser um mesmo nível para o sistema todo. Eu agora não tenho mais níveis de energias compostos em cada um dos átomos. Agora eu tenho um nívelzão de energia que compõe toda a rede. Tá? Então os elétrons que se encontram com energia, eles são elétrons que estão livres dentro da rede toda. Eles podem estar em qualquer lugar da rede. Tá? Essa barreirazinha aqui indica que, de certa forma, ele está preso dentro desse pocinho aqui. Tá? E aí ele precisa, então, romper, conseguir essa diferença de energia para ir para a banda de cima. Então, os elétrons aqui eles continuam presos aos átomos, esses de cima eles estão livres. Né? Então, redes com muitos átomos, eles vão formar um contínuo de níveis de energia. Quanto mais átomos eu colocar, maior vai ser o tamanho dessa banda de ligação aqui. Então ele vai ser composto por mais e mais e mais e mais níveis, e a distância entre eles vai ficando cada vez menor, até que eu possa ter, de certa forma, um contínuo de níveis. Os elétrons podem ter qualquer valor, não mais um valor discreto quantizado, mas sim um valor contínuo dentro dessa última banda de energia. Né? Isso vai fazer com que, para energia mais elevada, isso facilite muito, né, a transição dos elétrons dentro da rede. Então agora eles estão livres para andar dentro da rede. Eles não são mais abordados como elétrons que compõem os átomos, mas sim agora como elétrons que compõem a rede. Essa rede cristalina que eu estou tratando. Pegando um exemplo, né, o caso do sódio, por exemplo, né, configuração atômica do estado fundamental do sódio. O sódio ele tem 11 elétrons. Ele tem 11 elétrons, ele é um metal alcalino, né? E ele tem, então, no estado fundamental, a distribuição dele é 1s2, 2 elétrons no nível 1s, 2 elétrons no nível 2s, 6 elétrons no nível 2p e 1 elétron no nível 2s. Então, no nível 2s lá dele, né? 3s, perdão. No nível 3s dele, ele tem um elétron e tem um buraco, né? Porque no nível 3s cabe em 2.
E isso vai fazer então que ele se componha com um outro átomo, né, vizinho que esteja também sobrando ou faltando um. Nessa figura aqui, a gente pode ver o que acontece com os níveis de energia, né, em função da distância entre os átomos. Então, se eu tiver dois átomos, por exemplo, né, próximos um dos outros, quanto maior for a distância entre eles, né, a gente tem aqui então as linhas, né? Essas linhas então para o nível 2P e para o nível 3S, que constituem ele no estado fundamental. Mesmo para essa distância aqui, ó, distância, vamos supor, distância grande, né? Essa distância é dada em angstroms, tá? Só escrever aqui então uma legenda, né? Angstrom é igual 10 na menos 10 metros, tá? Então, para distâncias da ordem de 1 nanômetro, os níveis do estado fundamental dele vão ser determinados por essas linhazinhas, todas degeneradas. Agora, os outros estados, né, mais excitados dele, 3P, o 4S, o 3D, etc., eles vão ser contínuos de linhas. Vão ter, então, aqui essa quebra de degenerescência mesmo para o que a gente pode falar de distâncias grandes, tá? Os níveis mais baixos, conforme você vai aproximando os átomos de sódio, você vê que os níveis mais baixos eles não sofrem quebra de degenerescência, eles nem mudam a estrutura dele. Agora, o 3S, que é a banda de valência, ele já se quebra aqui num contínuo de várias possibilidades de energia, e os níveis mais acima do 3S, da banda de valência, eles praticamente se sobrepõem, né? Então você tem aqui uma superposição entre os outros níveis. Então os elétrons aqui eles estão num contínuo de vários outros níveis de energia, quando eles estão próximos entre si. Essa linha tracejada, ela é a separação interatômica do sódio sólido, né? Então é a distância entre os átomos que compõem um sódio sólido. Então para eles você tem o nível 3S se sobrepondo com o 3P, com o 4S e com os outros níveis. Tá? Então isso aqui indica uma estrutura parecida com essa que a gente mostrou aqui, ó, onde há uma superposição aqui de todos os outros níveis nessas camadas de valência, nas camadas de energia mais alta. Os elétrons, então, quando eles chegarem nesse nível aqui, eles vão estar livres, sendo sobrepostos em vários outros níveis de energia. Tá? Aqui a gente vê o que a gente chama de bandas permitidas, que são essas linhas, né? São esses valores aqui, que são os valores permitidos. São bandas contínuas acessíveis aos elétrons e bandas proibidas, que são regiões onde não tem nível de energia eletrônico. Por exemplo, essa região aqui. Essa região aqui, ó, indo de menos 30 elétron-volt até algo da ordem de menos 7 elétron-volt, os elétrons não podem acessar. Isso aqui tudo é uma banda proibida. Os elétrons eles não acessam esses valores de energia, tá? O mesmo então acontece nessa figura, né? Tudo isso aqui, ó, corresponde então às bandas proibidas. Eles não acessam energia porque a energia dos átomos ela é quantizada. Então, para eu poder tirar um elétron desse nível de energia e colocar ele nesse nível de energia aqui, eu preciso enviar um fóton com essa energia aqui, com essa energia para romper essa banda proibida, tá? Fazer essa transição atômica. Ou um fóton, ou temperatura, ou campo elétrico, etc. Né? As bandas então vão se tornando mais largas conforme eu for aproximando os elétrons, de forma que elas se sobreponham umas às outras. Né? E elas vão se alargando por causa da interação interatômica. Né? Quanto maior a energia do elétron, maior vai ser a região que ele ocupa. Então o elétron com essas energias mais altas, ele vai ocupar uma região grande do espaço. Então o elétron está aqui ocupando essa região toda. Ele vai ter uma probabilidade maior de estar aqui no fundo desse pocinho aqui, mas ele vai poder ocupar toda essa região aqui. Isso vai fazer até com que ele ocupe regiões se sobrepondo com regiões de elétrons em camadas mais altas. Tá? Por isso que essas bandas elas vão se espaçando, né? Espaçando no sentido espacial mesmo. Né? As bandas de energia elas vão se espaçando e ocupando uma região maior do espaço.
Aí você pode fazer essa pergunta, né? O que determina, então, se um sólido ele vai ser isolante ou vai ser condutor? Bom, o que determina isso, né? Vai ser exatamente essa estrutura, né? Ou seja, o tamanho dessa barreirazinha que vem aqui. E essa barreirazinha vai ser determinada, né? Claro, pela forma como as bandas de energia vão estar se sobrepondo aqui. No caso, por exemplo, do sódio. Então vamos pegar aqui, falar, como a gente viu, né, o princípio da exclusão de Pauli, ele vem das simetrias fermiônicas e ele impede que os elétrons se arranjem todos no mesmo estado, né? Eu não posso ter todos os elétrons no estado fundamental. Então eles vão se distribuir entre diferentes níveis de energia, né, os diferentes níveis existentes no átomo. Assim, então, o último nível acessível, ele vai ficar sobrando buracos, né? Ele pode ficar sobrando buracos sem elétrons. Pegando de novo o exemplo do sódio, né? Ele vai ser composto por 2 elétrons no nível 1s, 2 elétrons no nível 2s, 6 elétrons no nível 2p e 1 elétron no nível 3s. Então está aqui o elétron que compõe o nível 3s. Só que o nível 3s pode ter 2. Então está faltando um elétron aqui. Ó. Então você tem um buraco, aqui está faltando um elétron para compor essa última camada. Então a capacidade que o sódio vai ter de trocar elétrons, né, vai falar sobre a capacidade que ele tem de transportar elétrons numa rede. E a capacidade que ele tem de transportar elétrons numa rede vai falar sobre a capacidade que ele tem de conduzir corrente elétrica. Então vou formar moléculas com o sódio, né? E aí essas moléculas vão ter lá essa troca e sobrando ou não outros buracos para poder haver essa locomoção, né? Esse movimento dos elétrons ao longo da rede. Em contrapartida, a gente pode pegar, né, então, a banda de valência vai ser como a gente vai chamar essa última banda de energia. Ela é que determina, então, as propriedades eletrônicas, né? Banda de valência. As propriedades eletrônicas desse átomo. Se a banda de valência pode ou não estar completamente ocupada. Se ela estiver completamente ocupada, ele pode conduzir corrente elétrica. Então, quando um campo elétrico vai ser aplicado, esse elétronzinho que está aqui, ele vai ganhar uma quantidade de energia. Ele ganha uma quantidade de energia que pode levar ele para o buraco do átomo vizinho. Né? Só que isso vai depender dessa energia que está disponível, né? Na intensidade do campo. Então, eu vou aplicar um campo, esse campo vai ter uma determinada energia. Se a energia for o suficiente para que ele saia daqui e vá para o buraco do átomo vizinho, eu posso conduzir. Se a energia não for suficiente, não vai haver condução. Tá? Se não houver níveis disponíveis, ou se a energia não for o suficiente, esse sisteminha vai se comportar, né? Esse sólido vai se comportar como um isolante. Um exemplo, então, que a gente pode pegar, né, um segundo exemplo, é o átomo de alumínio. Né? O átomo de alumínio, né, quanto mais elétrons estiver faltando no nível de valência, melhor vai ser a capacidade de um elétron se movimentar nesses buracos. Porque você vai ter elétrons menos fortemente ligados ao núcleo. Quanto mais buraco estiver faltando, mais ligado ele vai estar com esse nível, o último nível de energia, e menos ligado ele vai estar com o núcleo. Então, no caso do alumínio, ele também possui um único elétron na camada de valência. Então, o alumínio, né? O alumínio, ele tem 13 elétrons no total. Então, ele vai ter 2 elétrons no 1s, 2 elétrons no 2s, 6 elétrons no 2p, 2 elétrons no 3s e 1 elétronzinho no 3p. Só que o 3p pode ter 6. Então vai ficar 5 buracos. Vai ficar faltando 5 elétrons para compor o último nível. Então se você agora criar uma rede cristalina, né, uma rede lá, um sólido com alumínio, né, com vários átomos de alumínio, vai ser muito fácil para esse elétron ocupar esses outros buracos e ocupar os buracos dos outros
alumínios. Tá? Então ele vai fazer com que esse último elétronzinho ele possa se locomover dentro da rede, né? Podendo então, com um campo elétrico muito baixo, com um campo elétrico baixo ou com uma interação térmica baixa, pode fazer com que ele saia desse nível de energia e ande dentro da rede. Tá? Então a composição de vários deles vai fazer com que haja uma probabilidade muito grande desse elétron sair andando pela rede, porque está faltando muito elétron, está sobrando muito buraco nesse último nível de energia, nesse nível de valência. Então, mas o que vai determinar se as bandas de valência estão cheias ou vazias, né, vai ser a valência dos átomos. Então vai depender dos átomos que constituem a rede e também da estrutura da rede cristalina, né, da geometria. Se os átomos que têm muito buraco sobrando estiverem muito longe, né, ou tiver uma geometria de forma que eles não consigam interagir entre si, ele pode não ser um bom condutor. Aí quando você aplicar um campo elétrico, né, o equilíbrio vai ser rompido, né, o equilíbrio de cada átomo individualmente, e ele vai se comportar como sendo um sistema composto, né, por vários átomos, e esses vários átomos vão compor o sólido como se fosse uma molécula só, né? E aí, quando você aplicar o campo, você vai poder provocar corrente elétrica dentro dele, né? E é possível, então, que elétrons numa banda parcialmente cheia andem entre outras bandas parcialmente cheias, né? Mas isso não pode acontecer com elétrons que tiver numa banda totalmente cheia. O que isso quer dizer? Ficou confusa essa frase, né? Isso quer dizer o seguinte, que se você tiver faltando elétrons na banda de valência, você vai fazer com que o campo elétrico vai fazer com que esses elétrons andem dentro da rede. Agora, os elétrons que tiver nas bandas que estão cheias, que não estão faltando elétrons, ou átomos que não têm falta de elétrons no nível de valência, os elétrons eles não vão se mover, porque eles estão muito fortemente ligados ao núcleo. A gente vai chamar então essa banda quase cheia de banda de valência e essa banda quase vazia de banda de condução. Então a banda que tiver mais buraco a gente chama de banda de condução. Os elétrons que atingem essa banda onde tem muito buraco, eles tendem a conduzir. E é possível, né, que esses elétrons ganhem energia térmica o suficiente para saltar, né, desse intervalo da banda de valência para a banda de condução, né, pular a banda proibida que está entre eles e conduzir corrente elétrica, né? Que é o que eu falei do caso do efeito fotoelétrico, né? A probabilidade de você gerar corrente, então, né, de você fazer com que ele saia da banda de valência e vá para a banda de condução, aumenta com a temperatura, né? E depende também, né, da largura dessa banda proibida, né, dessa distância entre a banda de valência e a banda de condução. Aí você pode fazer a seguinte pergunta, né? Ah, professor, mas eu vi em Física 3 que quando a temperatura for grande, eu tenho um mau condutor. Quando a temperatura for baixa, eu tenho um bom condutor. Isso é verdade, né? Mas isso não está relacionado com a estrutura cristalina. Está relacionado com o fato de que os elétrons que vão gerar corrente, se a temperatura for alta, eles vão estar muito excitados, né? No sentido de que eles vão ter uma oscilação muito grande em torno do movimento deles, fazendo com que eles possam colidir com os núcleos dos átomos que estão presos na rede. Então esse é o modelo de Drude, né? O modelo de Drude, então, ele mostra que você tem a rede lá com os átomos compondo a rede e os elétrons vêm e colidem com esses átomos. Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa colisão, tá? Mas isso não tem a ver com a estrutura cristalina, que é o que a gente está discutindo agora. Para a estrutura cristalina, quanto maior a temperatura, mais fácil vai ser para o átomo, para o elétron conseguir sair do nível de energia e ir para o nível de energia da banda de condução e assim conduzir corrente elétrica. Tá? Substâncias nas quais a largura da banda proibida, né, que é essa distância entre a banda de valência e a banda de condução, é pequena, são os semicondutores. Então essa distância é pequena, de forma que potencialmente você possa tirar elétrons da banda de valência e colocar eles na banda de condução. O silício, então, é um sólido covalente, como a gente já falou antes,
com uma estrutura parecida com a do diamante, mas com uma banda proibida da ordem de 1 elétron-volt. Então, se você aplicar uma energia da ordem de 1 elétron-volt, você vai conseguir gerar corrente elétrica no silício. Claro que isso depende da temperatura do silício. Então, a temperatura ambiente, ele é um condutor razoável. Ele pode ser um condutor razoável, o silício, né? Mas a temperatura muito baixa, ele vai ser um isolante. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Para finalizar, então, o conteúdo da aula de hoje, vou falar um pouco sobre essa rede periódica, né? Que são as redes cristalinas, então, são interessantes porque elas possuem uma estrutura muito simétrica. Vamos considerar, então, o sólido cristalino como uma estrutura periódica muito longa, ou seja, não tem borda, né? Por exemplo, aqui, isso aqui é uma rede cristalina do sal, né, do NaCl, o cloreto de sódio. Claro que ela é uma tridimensional, eu vou falar de uma linha, né? Estou falando de uma linha. Então aqui eu tenho os átomos que compõem, né, essa rede. Então aqui ela tem uma estrutura periódica, né? Pode ter lá sódio, cloro, e aí eu tenho essa estrutura periódica, né? Composto, então, uma certa periodicidade. No sentido de que os elétrons que estão aqui dentro, né, eles vão possuir um comportamento indo e vindo de um átomo para o outro. Cada átomo ou molécula da rede vai corresponder a um poço de potencial. Isso quer dizer, é como se cada átomozinho aqui pudesse ser composto como sendo um poçozinho, né, do jeito que eu falei anteriormente, né? Você tem os poçozinhos lá, e aí os elétrons eles vão ficar presos no nível de energia desses poços. Cada átomo molécula corresponde a um poço de potencial. Os elétrons com energia maior que a profundeza do poço, então os caras que tiverem com energia maior que a profundeza do poço, então a profundeza do poço vai ter uma certa energia ΔE, eles vão transitar pela rede, né? Vão ocupar esse espaço. Como nessa figura aqui, né, que eu tinha mostrado anteriormente. Volta. Aqui, né? Os elétrons que estão aqui, aqui é o tamanho do poço, né, a energia do poço. Os elétrons que têm energia maior que a do poço, eles andam por dentro da rede. A função de onda dos átomos, então de cada átomo, vai possuir uma amplitude variável, né? Então, porque eu tenho um elétron aqui, que ele vai ter uma amplitude referente à relação dele com o fundo do poço, e vai ter uma amplitude diferente em relação a essa barreirazinha aqui, ó. Então a amplitude dessa onda vai ser variável. Cara, como é que eu encontro a amplitude de onda? Eu tenho que resolver a equação de Schrödinger, né? Vamos considerar que a largura de cada poço seja dado por A. A é o valor da largura. Então eu tenho aqui a distância entre cada poço, a distância não, a largura, né? A largura de todo poço vai ser igual a A, então a função de onda vai ser uma função de onda periódica com um comprimento de onda, uma amplitude de onda variável, tá? Que vai variar dependendo da posição dele, do elétron aqui. Se ele está mais perto do centro, do fundo do poço, ou se está mais perto da borda. Tá? Onde essa função é periódica, né? Então, para x igual a zero, x mais a ele vai estar nesse ponto, x mais 2a ele está nesse ponto, x mais 3a ele está nesse ponto e assim sucessivamente. E essas funções de onda então são periódicas porque o comportamento em cada posição, né, periódica referente ao fundo do poço possui a mesma amplitude. Tá? Então se o elétron estiver nesse átomo aqui ou nesse átomo aqui, a função de onda dele é a mesma. Tá? Isso que a gente quer dizer com função de onda periódica. A gente pode representar essa estrutura, né, da seguinte forma. Isso aqui é chamado de modelo de potencial de Cronin-Penny. Então eu tenho aqui o potencial, né, que é a barreirinha de potencial, e aqui é o poço de potencial. A distância entre os dois poços é igual a A. A função de onda desse elétron é igual à função de onda desse elétron.
Então aqui eu tenho um potencial que eu estou chamando de V0, que é o tamanho desse potencial, e os elétrons eles ficam confinados, presos dentro desse poço, tá? Esse poço quadrado aqui. Então eles vão ficar confinados dentro desse poço. Se ele tiver energia menor do que V0, ele está preso no poço, preso dentro do átomo. Se ele tiver energia maior do que V0, ele está livre para andar dentro da rede. Tá? Aqui a gente está considerando que a largura do poço é igual a A, que a distância entre os dois poços é igual a A e a largura de cada um é igual a L. Tá? E esse vão aqui no meio é B menos A menos L. Mas enfim, a gente não vai precisar fazer conta com isso. Quando o poço for muito profundo e muito espaçado, o elétron de energia mais baixa ele fica praticamente ligado dentro do poço. Ele vai ficar preso aqui dentro do poço. Tá? De modo que ele vai ser representado como sendo um átomo isolado. Né? Agora, se os átomos estiverem muito próximos, eu posso ter tunelamento, né, dos elétrons de um poço para o outro, dado que a energia desses elétrons seja grande o suficiente para que isso aconteça. Então, para poços mais próximos, as autofunções, né, vão penetrar numa barreira de potencial na outra. Né? Então, ou seja, os elétrons podem transitar de um átomo para o outro. Isso vai fazer, então, com que haja aquele alargamento dos níveis de energia. Então, tendo aqui os dois, vamos colocar aqui dois poços, né? Por exemplo, eu vou ter os níveis de energia dentro do poço. E aqui em cima eu vou ter um alargamento, né, desse último nível de energia. Devido à estrutura, né? Aqui também eu tinha um certo alargamentozinho. Mas o último nível ele fica com um alargamento maior se eles estiverem muito próximos. Isso vai fazer então com que a banda se torne mais larga à medida que a separação dos poços é reduzida. Quanto mais larga for essa banda, maior vai ser a capacidade então dele conduzir corrente elétrica, né? Porque você vai ter uma diferença maior de energia aqui para os elétrons poderem compor para fazer com que eles estejam dentro dessa banda de condução. Aqui pegar um exemplo, né? O exemplozinho de um determinado sistema físico, né? Aqui então o livro pegou e colocou alguns valores para energia, para V0 e mostrou aqui como são essa composição. Então aqui a gente tem a banda para o caso dos poços isolados, né? Se os poços estiverem isolados, ou seja, a distância entre eles, eu tenho lá os determinados níveis de energia espaçado até chegar na energia do elétron igual à energia do poço. Se o elétron tiver energia maior que a energia do poço, todo esse contínuo aqui está livre. Né? Então, ele está livre para se mover, dado que os átomos estão isolados. Tá? Quando os átomos agora são colocados numa configuração periódica de poços, né? Os átomos estão muito próximos entre si, essas bandas de energia, esses níveis de energia vão quebrar nessas bandas aqui, ó, que possuem então essa quebra de degenerescência para esses possíveis valores aqui, né, próximo do valor de energia. Né? O que é interessante nesse caso aqui é que os elétrons que possuem energia maior do que a profundidade do poço, eles continuam tendo regiões proibidas aqui. Algo que não ocorre com os átomos isolados. Os átomos isolados eles não têm mais região proibida, eles vão para um limite clássico, descrito pela mecânica clássica, corrente elétrica. Então eles são descritos aqui pelas leis da mecânica clássica, né? Um contínuo de energia. Quando eles estão muito próximos entre si, esses átomos, nessa configuração periódica, eles continuam sendo representados por esses níveis de energia quantizados aqui. Então existem níveis que são proibidos para ele, mesmo ele tendo energia maior do que a profundidade do poço. Tá? Isso ocorre por causa dessa característica periódica aqui. Então, os intervalos proibidos aparecem porque tem duas maneiras diferentes da amplitude da onda refletida ser igual à amplitude da onda incidente. Né? Então é como se aqui eu tivesse lá os dois pocinhos, né, que eu desenhei antes.
fazer algo melhor. Eu tenho aqui os dois poços, né? Então aqui eu vou ter a função de onda de um elétron vindo numa direção e a função de onda do outro elétron na outra direção. Certo? Então aqui eu vou ter uma quantidade de onda que passa para o lado de cá, uma quantidade de onda que passa para o lado de cá e uma quantidade de onda que é refletida. Né? Uma onda incidente e uma onda refletida de um poço para o outro. Tá? E aí a forma como essas ondas podem ser refletidas, né, vai formar certos valores críticos de K, para o qual as amplitudes são iguais. Então eu vou ter valores de K aqui, ó, cosseno de π sobre A e seno de π sobre AX. Ó. Então eu tenho onda vindo numa direção, onda vindo na outra, né, sinal de menos, onda vindo numa direção, onda vindo na outra com sinal de menos, só que eu tenho duas formas de fazer isso, né? Uma composição simétrica e outra antissimétrica, uma fase com sinal de mais e uma fase com sinal de menos. Isso resulta, então, em funções de onda compostas diferentes, uma na forma seno e outra na forma cosseno. Essa composição aqui que faz com que haja esses dois niveizinhos de energia bem diferentes aqui. Tá? E aí eu posso ter os meus elétrons entre esses niveizinhos de energia, mesmo quando a energia do elétron é maior do que o tamanho do poço de potencial. Tá? Então aqui a gente pode mostrar como fica a estrutura dessa rede periódica, né? A relação entre a energia e o número de onda. Então aqui está os possíveis valores de onda, né? π sobre A, 2π sobre A, 3π sobre A. Percebo que em módulo, π sobre A é igual a menos π sobre A, né? O cosseno de menos π sobre A é igual ao cosseno de π sobre A, mas o seno é diferente. Né? E o valor do número de onda é o mesmo, né, em módulo. Isso tem, então, dois possíveis valores aqui. Né? Então você vai ter essa quebra das bandas entre esses dois possíveis valores. Então aqui você tem uma perturbação na forma dessa parábola. Né? Veja então que ele não forma parábola contínua. Ele forma essa parábolazinha descontínua aqui. Ó. Essa parábolazinha descontínua vem do fato de ter algo acontecendo aqui nesses valores específicos, né? 3π sobre A, 4π sobre A, para esses valores de número de onda. E é essa estrutura, então, de bandas, né, de energia que faz com que possa existir o comportamento dos semicondutores. Porque se eu tivesse um contínuo, saindo de uma banda e indo para o contínuo, pronto, tudo é condutor, né? Agora não. Eu tenho que, para eu fazer ele conduzir, eu tenho que conseguir romper, né, essa quantidade de energia ΔE, vencer essa quantidade de energia ΔE aqui, e assim sucessivamente. Aí ele pode conduzir ou não, dependendo dessas diferenças de energia. Tá? Então a gente fez uma análise meio qualitativa dessa física. A referência para a aula de hoje é de um livro que está no Moodle aqui. Deixa eu só